Para nós aqui não vai ter muito problema não, mas como a gente está transmitindo, só para a gente falar, né? Nós estamos no meio de uma conferência internacional. Como a gente não viu a possibilidade de estar devido aos riscos de contaminação, então a gente tomou essa posição de estarmos mantendo as reuniões normais aqui da igreja, mas isso não é uma palavra paralela, pelo contrário, essa mensagem de hoje, ela é da conferência internacional em setembro do ano passado. Então essas mensagens, inclusive a que o Pedro está liberando agora à noite, ela também vai compor algumas das mensagens que nós vamos ver a transmitir um pouquinho mais à frente, né? Depois que encerrarmos essa série de mensagens, aí nós vamos iniciar a que está sendo transmitida hoje em São Paulo também, lá em Sumaré, né? A conferência internacional. Tem um grupo de irmãos lá que estão acompanhando, mas talvez nem todos aqui tenham acompanhado o número de inscrições. Foi um número bem reduzido, devido aos cuidados, né? Na conferência de jovens, a transmissão foi muito rápida, e como eram jovens, acontecendo o que aconteceu, a gente teve uma certa cautela no caso da conferência internacional. Mas, para aqueles que estão nos acompanhando em casa e os irmãos que estão aqui nessa noite, todos aqui estão claros disso. Nós somos um com esse ministério, somos um com a palavra da conferência, somos um com o falar do apóstolo, temos toda convicção, toda clareza do que é a palavra transmitida lá na conferência internacional e o que ela representa para nós. Nós estamos debaixo dessa linha, debaixo desse falar. Então é só para não deixar nenhuma margem, né? Porque muitas coisas já surgiram no passado e nós não queremos deixar que surja nada disso, né? Nosso coração é puro, nós somos um com o falar do apóstolo e para frente vamos, em nome de Jesus. Então Mateus capítulo 1, o versículo de número 22 e 23, achamos? Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que é o mesmo que Deus conosco, ou quer dizer Deus conosco. Bom, o Pedro nessa mensagem, ele fez várias transições. Ele teve um começo, avançou, depois recuou. Por quê? É uma palavra que ela ficou, ele estava com o sentimento ali queimando, e ele tinha o esboço dele. Então, ao mesmo tempo que ele falava o sentimento, daí a pouco ele voltava para o esboço, então fez com que ele fosse e voltasse algumas vezes. Os irmãos, eu creio que aqueles que leram o Alimento Diário e que viram a mensagem, puderam perceber isso. Mas, o que essa mensagem quer mostrar para nós nessa noite? O Senhor Jesus, ele veio como o cumprimento da promessa de Deus. E aí, inicialmente, a gente vê no Alimento Diário ali falando da mulher virtuosa. A mulher virtuosa, nós sabemos que naquele patamar ali, representa a própria igreja. Uma pessoa, especificamente, ela estaria muito limitada a todos aqueles itens, mas, sendo aperfeiçoada por Deus, não na capacidade humana, porque ali não tem como, humanamente falando, nós sabemos disso, não tem de forma natural uma pessoa ter todos aqueles atributos. Por isso aquilo ali é uma profecia, uma palavra profética, muito forte, que Deus usou Salomão e trouxe aquele quadro ali. Vamos só ver um versículo aqui específico, 2. Provérbios 31, tá, irmãos? A mulher virtuosa, quem achará? Quem? Ó Senhor Jesus, nós esperamos que o Senhor esteja achando em nós essa mulher virtuosa, né?
A partir do versículo 10, no capítulo 31, aí Salomão ele descreve, até o versículo de número 31, né? As qualidades e qualificações dessa mulher, né? Aí o versículo 10, aí vem essa pergunta: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Versículo 11: o coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Senhor Jesus, quando fala da mulher, a gente precisa ver o princípio da criação de Deus. Deus criou o homem e a mulher, e através deles ele queria ter a sua expressão aqui nessa terra. Mas aconteceu um fato negativo que distanciou o homem de Deus. É Gênesis, né? Vamos lá, capítulo 3. Vamos só ver esse versículo aqui. Queda do homem aqui, né? Satanás, sutil, foi, seduziu Eva, enganou, trouxe para a esfera dele, levou ela a exercitar a sua mente, e é um fato que a gente precisa atentar muito. Tem muitos conhecedores da Bíblia, doutores até, que não praticam aquilo que é a vontade de Deus. Mas não conhecem a Bíblia? Não conhecem a palavra? Conhecem, mas no conhecimento lógico e natural. E o homem natural não agrada a Deus. E aí, o que aconteceu com essa mulher? Uma vez que ela foi atraída, o versículo 5 fala assim, porque Satanás, né? Vamos ao versículo 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Versículo 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então aqui começou uma outra fonte atuando no homem, a fonte do conhecimento, do bem e do mal, do certo, do errado. Se nós tivermos o conhecimento de tudo isso, nós vamos precisar de Deus para quê? Vocês sabiam o que acontece com muitos cristãos hoje? Conhece tanto a palavra, que eles acham que nem precisam orar, ou esvaziar. Oração mesmo que esvaziar, tá, irmãos? Porque se você chama o Senhor Jesus, e na hora que Ele vem, você já está cheio, abastado, como que Ele vai te alcançar? Como é que Ele vai trabalhar em você? E o pior de tudo, que essa fonte fez uma coisa terrível com esse casal. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Olha da onde que essa serpente saiu e veio parar, tá vendo? Irmãos, a gente tem que estar tomando muito cuidado, né, com as fontes que a gente tem à nossa volta, né? Hoje a tecnologia está aí, né? Tem fonte de tudo, mas precisamos atentar, né? O que nós estamos tocando, né? Embora lá em Gênesis, na hora que a gente viu lá falando, né, que deu entendimento, não trouxe foi conhecimento. O entendimento ele vem quando se trata de um viver, e um viver que produza e manifesta aquilo que a palavra cumpre. Mas a única coisa que fez aquilo que Eva tocou, foi justamente isso aqui, versículo 3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se eu falar para vocês que nós temos cristãos aí que talvez tenham 30 anos de convertido e não sabe aonde está a mente dele e qual parte que ela faz, igual o coração,
tem 3 partes: o coração, não é esse coração biológico não, o coração que compõe a nossa alma, que na verdade são 4, né? Mente, vontade, emoção, mais a consciência. Tem muitos que não sabem disso, muitos cristãos, e aí fica fácil para a serpente enganar. Sentimentos, vontades, desejos, e o pior, perder a simplicidade e a pureza. E às vezes isso acontece, porque quanto mais tempo a gente fica na nossa pessoa natural, o alimento diário essa semana veio falando das 2 criaturas de novo, o Behemoth e o Leviatã, eles vão ali, ó. Agora, o nosso viver tem alimentado essas criaturas? Já pensaram nisso? Será que o meu viver como cristão, ele tem me feito, me tornado mais acessível ou mais resistente? Lembram de Pedro, né? Pedro, se não me engano é isso, Pedro que fala, né? Deus resiste aos soberbos. Então, se eu tenho uma certa resistência, Deus não vai conseguir me alcançar, mas aos humildes concede sua graça. Irmãos, viver a vida da igreja é uma questão de simplicidade e pureza. E assim como essa mulher, ela foi, por intermédio dela, foi gerada toda essa situação, mas houve lá uma profecia, até chegarmos aí no Emanuel, mas desde já, que já começa essa profecia, Gênesis 3, o descendente da mulher, graças a Deus, ó Senhor Jesus, vamos lá, Gênesis 3, vai bater na orelha dela, para deixar de ser, ela não tem orelha não, né? Acho que serpente tem orelha, tem, ela escuta, tem isso, né? Nunca vi orelha de que bicho não, eu não dou nem tempo também não, viu? Ela está morta, coitado, certo? Gênesis 3, versículo de número 15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Vejam como que esse versículo é abrangente. Fala aqui os descendentes? Não é isso? Está no singular, não é mesmo? O seu descendente. Se a gente for pegar Adão e Eva, tiveram só um filho? Não, tiveram vários, não é isso? Tiveram os 2 primeiros, um assassinou o outro, aí sobrou só o assassino, o Caim. Mas depois a Bíblia nos mostra que tiveram mais filhos, correto? Mas a Bíblia aqui fala que a mulher teria um descendente, o seu descendente iria esmagar a serpente. E nós no Novo Testamento nós sabemos quem é esse descendente. Essa natureza, Romanos, vamos lá em Romanos, capítulo 5, olha como que a Bíblia é enfática nesses acontecimentos. Romanos capítulo 5, versículo 19, amém, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então aqui ó, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. A gente precisa atentar para esses verbos aqui, tá? Porque olha bem como que ele fala. O primeiro, eles se tornaram. Então nós já somos, por natureza, pecadores. Mas o segundo, eles se tornarão. E de acordo com a Bíblia, irmãos, todos nós estamos nesse processo ainda. Somos santificados pelo sangue de Cristo, fomos justificados também. Mas nós estamos no processo de sermos trabalhados, de fazermos parte dessa mulher virtuosa,
que é a igreja. A mulher virtuosa ali tipifica claramente a igreja, pois é o cumprimento do plano de Deus. Por um lado, através de Eva, veio a condição de pecado, juntamente ali com Adão. E o Pedro ele enfatizou muito isso, porque há algumas pessoas, não é o nosso caso não, está na vida da igreja, pelo que eu saiba, nunca ninguém aqui ficou apontando para as irmãs, né? Vocês lembram de alguma coisa assim? Ah, a irmã que é culpada? Teve isso? Não, né? Hein, Sãozinha? Não tivemos esse trem aqui não, né? Tem umas carnes de pescoço por aí que tem esses trem, que fala que a culpa é da mulher. Mas Deus chamou primeiro quem? Quem que Deus chamou? Adão. Então a responsabilidade era de quem? De Adão. Não é uma questão de culpa, mas é uma questão de responsabilidade. O que acontece com o homem até hoje? Em qualquer situação, ele quer falar de quem é a culpa, mas ele procura ver por que aconteceu. Posso ajudar? Hoje a gente tem uma frase um pouco mais abrangente, né? Posso orar por você? A pessoa ali com a vida tão conflituosa, hein? Cheia de coisas. Mas aí nós precisamos reconhecer essa condição aqui. Primeiro, nós somos pecadores, não para viver no pecado, não para fazer isso a nossa base. Eu sou assim mesmo, esse é meu jeito, essa é a minha maneira. Era antes, mas agora nós temos um Deus para mudar a nossa história. Temos um Deus que é conosco, que está em nós e dentro de nós. Aqui no capítulo 6, versículo 20, Romanos mesmo, tá? Como que ele fala, porque quando éreis escravos do pecado, estava isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Nós sabemos. Essa turma do carnaval aí, sabemos o que eles vão colher. Bom, somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação, e por fim, a vida eterna. Aleluia! Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa foi a transição. A gente poderia até parar por aqui já fechou a mensagem. Deus conosco, o Emanuel dentro de nós. Mas aí, aproveitar o tempo, só para a gente ver alguns pontos práticos aqui. Então, essa condição que a Bíblia mostra para nós, da mulher virtuosa, Gênesis capítulo 2, versículo 18, esse versículo aqui os casados sabem, os irmãos sabem, o solteiro faz de conta que não existe, mas sabe também, mas faz de conta, né? Gênesis 2, versículo 18, nosso Senhor Jesus. Muito bem, achamos? Olha quem é a fonte dessa palavra, desse versículo, né? Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, se a gente pega no literal, no aspecto literal desse versículo, seria só para os casados? Não é isso não. Por isso, irmãos, a vida da igreja. Por isso nós somos introduzidos na vida da igreja, porque não é bom que estejamos só. A nossa vida isolada, ela traz muitas e muitas limitações para nós. Nós não seremos aperfeiçoados, nós não seremos edificados, como foi mostrado para nós na mensagem anterior, né? Na mensagem da semana passada. Nós precisamos da cooperação, né? Na palavra do domingo teve a palavra de serviço. Então a gente precisa de estar cooperando um com o outro. E quando a gente viu lá o versículo que nós lemos lá em Provérbios, dessa mulher virtuosa, fala justamente dessa cooperadora. E é um aspecto prático. Só que nós sabemos que se não tiver Deus, igual na semana passada tinha falado da questão de casamento, né? 30 anos de casado. Irmãos, o que preserva o nosso casamento, hein, Celso?
Tem as desavenças? Tem. Tem as situações? Tem. Só perguntar para a Cilda, cadê ela? Ela está aí não? Está lá embaixo? Graças a Deus. Está lá embaixo. Só perguntar. Tem as situações. Mas quando nós estamos vivendo a vida da igreja com realidade, servindo o Senhor, irmãos, nós somos aperfeiçoados. A nossa esposa é aperfeiçoada, eu sou aperfeiçoado, os nossos filhos são aperfeiçoados. Mas aqui ela fala de uma maneira bem intensa. Por quê? Porque o casal é a base. Assim como um irmão e uma irmã são a base de Deus, para que haja edificação. E tem um versículo aqui em Provérbios. Não, vamos lá em Isaías, por favor. Isaías capítulo 58, é o último capítulo. Isaías 58, o último é 66. Isaías 58, versículo 6. Aqui é um princípio de consagração, né? E muito se fala de jejum, muitos só veem jejum de forma exterior, ficar sem comer, ficar sem fazer isso ou aquilo, né? Mas o Senhor mostra aqui de uma maneira bem clara: porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Se nós não estivermos vivendo com intimidade com esse Deus, que é vivo e verdadeiro, que nos tirou da fonte de pecado e nos trouxe para a fonte de vida eterna, como é que nós vamos fazer isso aqui? Como que nós vamos ajudar? Às vezes vai ser o contrário, é nós que estaremos presos aqui, ó. Aí o versículo 7, porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Tudo questão prática. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então está vendo aqui que não é apenas coisas exteriores, coisas naturais, materiais, porque precisa manifestar o quê? A glória do Senhor, e não um reconhecimento humano. Tem muitas, como é que fala? Tem uns órgãos aí que fazem isso, né? Sociais aí, obras sociais, fazem esse monte de coisa, né? Mas expressa que glória que expressa. Quando você pratica algo assim, qual a glória que está sendo expressada? Quando você ora por alguém, ou quando você vai cuidar de alguém. Então aqui há um requisito: a glória do Senhor precisa estar junto conosco, nos acompanhando, né? Clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça e o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. Aleluia! Se a gente for para Mateus, quando o Senhor Jesus, Ele veio e trouxe ali juntamente com Ele a expressão do Evangelho, o que a Bíblia mostra para a gente ali em Mateus? O povo estava em trevas, mas aí houve grande luz, e aqueles que viviam no vale da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Irmãos, nós estamos aqui para cooperar com o Senhor, né? Para levar a cabo aquilo que o Senhor já preparou para nós. Mas o fato é, qual é a dimensão entre o meu viver e o Senhor? Qual é a proporção? Qual é a proximidade? Isaías mesmo, deixa eu ver aqui, o capítulo 7, vamos lá. Essa profecia aqui, irmãos, embora está relacionado com o filho de Isaías, mas ela é uma profecia que diz respeito ao Senhor Jesus. Tanto é que o subtítulo fala sobre isso.
Tem um subtítulo na Bíblia, né, que ele fala assim: a promessa a respeito de Emanuel. É o Isaías 7, versículo 14, 15 e 16. Achamos? Então vamos lá, ó. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem, ou seja, já tem maturidade. Na verdade, antes que esse menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra, ante cujos dois reis tu tremes de medo. Aqui já entra no contexto anterior aí, sobre a opressão que Judá e Israel estavam ali enfrentando junto à Síria. Essa mesma profecia, ela se encontra aqui, ó, Mateus, nós já lemos, né? Mateus já lemos já. Lucas, vamos em Lucas, capítulo 1. Mateus nós já lemos, tá? Foi o primeiro versículo, os primeiros versículos nós lemos no início da mensagem. Lucas capítulo 1, 33. Versículo aqui, pronto, cheguei nele. Ó Senhor Jesus, mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de... Este será grande, e será chamado o Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado... É gostoso a gente ler esse versículo, né? E ver assim: o reinado do Senhor não terá fim. Mas aí eu pergunto: o Senhor está reinando em você? Hoje nós estamos na vida da igreja. Quem está reinando sobre nós? Essa profecia vai se cumprir, irmãos. Isso aqui não vai ficar não, quer ver? Olha, querem ver? Apocalipse. Outra profecia, tá? Ó, nós já vimos a mulher lá em Gênesis, já vimos em Isaías, agora Apocalipse 12. Ó Senhor Jesus. Aí vimos aqui em Mateus também, né? Acabamos de ver aqui Maria, né? Apocalipse 12. Essa é a parte aí, ó. A princípio vamos pegar o versículo 1 e 2. Depois nós vamos chegar até 6 aqui, vamos lá. Ó, viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Então essa mulher, ela está passando por um processo de gestação. Nós já sabemos, né? A profecia. Essa mulher tipifica aí os crentes de todas as eras, os cristãos, a igreja, onde está sendo gerado aqui o filho varão, nós, cada um de nós, que vivemos hoje é a nossa era. O passado os cristãos tiveram a sua experiência desde o início da igreja, mas hoje é a nossa era, é a nossa vez. Por isso nós precisamos despertar de todo sono, de toda passividade, e rapidamente buscar diante do Senhor esse vínculo, a tal ponto que Ele esteja de fato trabalhando em cada um de nós, nos aperfeiçoando. O versículo de número 5, ele é desse mesmo capítulo, ele fala assim, ó: nasceu-lhe, pois, um filho, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Ele vai ter autoridade. Então hoje nós sabemos que quem nos capacita, quem nos habilita? Deus. E Ele quer fazer o que conosco? Ele quer nos aperfeiçoar, trabalhar em cada um de nós, para que possamos atingir a maturidade.
E aí nós estaremos capacitados para estarmos fazendo parte desse filho varão, para estarmos naquele dia governando juntamente com o Senhor. O versículo 6: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Os irmãos sabem, né? A grande tribulação. Então essa mulher, durante esse tempo, ela vai estar guardada. E aí, irmãos, nós precisamos rogar ao Senhor de maneira urgente para Ele de fato trabalhar em cada um de nós. E como que isso, de maneira prática, o que seria esse trabalhar em nós? Colossenses é um dos aspectos, bem prático. Capítulo 3. Senhor Jesus. Bom, aqui ele já coloca uma exclamação. Vou usar esse termo assim, né? Não vou nem colocar uma interrogação não, uma exclamação. Pela forma que está sendo descrito aqui, né? Porque ele fala assim, ó, portanto, se foste ressuscitar juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. É fácil aí, tá vendo? O que eu estou buscando? As coisas lá do alto ou não? Aqui já começa a nos ajudar. Versículo 2: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Por quê? Morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Está vendo como Deus está conosco? Deus, o Emanuel, é Deus conosco? Está aqui, ó. Isso mostra isso para nós, claro, né? Ó Senhor Jesus, porque morreste, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Qual vai ser o resultado? Quando Cristo, que é a minha vida, se manifestar, então eu também serei manifestado com Ele em glória. Então está vendo que é uma questão de viver. Hoje nós tivemos 2 batismos aqui, um da Kátia e o outro do Hermani, e aí a gente pôde falar isso, né? É uma história nova, é um novo começo. Ah, resolveu tudo aqui, batizou, pum, está tudo resolvido. Não, dia a dia, buscaremos dia a dia, filhos bem maduros tendo a expressão do Senhor Jesus. Nosso corpo, um sacrifício, vivo, santo e agradável, nós podemos oferecer para Deus. Vendo? Mas aí essas duas coisas precisam ser bem ajustadas para nós, principalmente hoje, que outro dia eu estava conversando isso com o Wagner, né? O Wagner falando, não, mas as pessoas estão tudo assim, rápido, né? Está tudo, falou, olha, vai esquentar, a chapa vai esquentar. Nós estamos na tecnologia, a tecnologia está 4G, né? Está chegando 5G, as informações em Celso. Celso trabalha com mídia, já pensou, na hora que chegar ao 5G? E já é uma luta, né? Uma correria, né? Para vocês lá, é uma correria. Para a gente vai ser aquela gama de informação, vai acelerar tudo, irmãos, tudo acelerado. Mas aí o Senhor nos ajuda. Pensa nas coisas lá do alto. Essa semana a gente teve a oportunidade de ajudar um jovem aqui, lá em Mateus, quando fala para nós não andarmos ansiosos de coisa alguma, o que a Bíblia fala para nós? Que nós temos ansiedade, correto? Mas ela fala para não andar ansioso, não é mesmo? Mas o Senhor sabe que nós temos ansiedade, nós queremos que as coisas aconteçam, mas a Bíblia nos adverte, não andeis ansiosos. Aí ela dá uma direção para nós. Como que eu não vou conseguir não andar ansioso? A primeira coisa que ela mostra na sequência lá dos versículos, está no capítulo 6, tá? De Mateus. Olhai as aves dos céus. Então mandou olhar para onde? Para os céus.
tirar os olhos da terra. Às vezes a gente ainda é muito assim. E as aves dos céus, elas são cuidadas por quem? Por Deus. E se Ele cuida das aves dos céus, não vai cuidar de nós? Irmãos, mas aí vem um detalhe: eu preciso ter essa propriedade de chamar o meu Deus, de chamar o meu Senhor, com toda a convicção, com toda a ousadia. Não é isso que fala em Hebreus? Né, Bebel? Intrepidez, para entrar no Santo dos Santos. É uma luta diária. Só que a gente sabe, se a gente deixar a ansiedade tomar conta, aí vai vir a angústia. E a angústia é prato para o diabo, porque ele entra com a opressão, começa a julgar dado, e vai julgando, até a gente ficar sobrecarregado. Ó Senhor Jesus. Mas nós temos uma porta aqui de salvação, né? Romanos também tem um versículo, o capítulo 14, versículo 17. Romanos 14, 17, que mostra nossa limitação aqui, ó. Vamos lá, Romanos, cadê o C? 14, 17. É de Deus, o reino é de Deus. Achamos? Então vamos lá. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aleluia! Está vendo que é uma somatória? Então aqui, ó, é fácil. Quando sai da esfera do reino, quando sai do arranjo de Deus, quando sai da cobertura de Deus, aí vai ficar nas coisas naturais. Aí eu preciso disso, eu preciso daquilo, coisas naturais. Mas aí é fácil a gente entender. A primeira coisa, justiça. A segunda, paz. E olha que está somando, ó, justiça. Primeiro, eu reconheço que eu não tenho capacidade de fazer sozinho, não consigo. Irmãos, olha, já aprendi isso já, algumas vezes, né? A gente fala, já aprendeu, daí a pouco vem um negócio, bagunça tudo, né? Mas o tempo todo nós estamos aprendendo, irmãos, a reconhecer que Deus é justiça, tentar justificar. Acontece alguma coisa, você vai justificar, você vai falar, não, é isso, é aquilo, aquilo outro, achando que a sua capacidade, a sua justiça própria é melhor. Aí nós perdemos a paz, ganhamos às vezes a situação e perdemos a paz. Mas o Senhor mostra para nós que Ele é a justiça, e com essa justiça vem a paz, e essa paz traz alegria. Ó Senhor Jesus. Por que eu não estou alegre? Não tem paz. E por que faltou a paz? Não tem justiça. Justiça é Deus, é a presença de Deus, é a manifestação de Deus. Não é isso que fala o versículo? Porque o reino de Deus, a esfera onde Deus governa, Ele tem o cetro de ferro, Ele tem autoridade sobre tudo nesse universo, foi dada autoridade para Ele. Então por que não está acontecendo comigo? Por que não está acontecendo em mim? Então é isso que aí a gente começa a perceber, puxa Senhor, como que vai mudar esse negócio? Vamos em Evangelho de João, capítulo 14, ele mostra uma intimidade, né, desse Deus conosco, né? O que trouxe esse Emanuel para dentro de nós? Nós conhecemos muito bem esse capítulo 14, e tem um versículo aqui que a gente conhece tanto esse versículo, né? Sobre os questionamentos ali do Tomé, quando Jesus falou com eles, com os discípulos, no versículo 4, Jesus falou assim, ó, e vós sabeis o caminho, para onde eu vou. Tomé, é a mesma coisa falar assim, eu não estou sabendo de nada, Jesus, não estou sentindo nada, não estou vendo nada. É o que ele fez aqui no versículo 5. Disse Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? O bom é que ele foi simples, ele poderia ter ficado com isso aí, né?
Mas ele foi simples. E aí veio outra revelação. Aí o Senhor respondeu-lhe. Irmãos, quantas vezes Jesus está te respondendo? Estou falando sério. Porque às vezes o irmão pode falar assim: você é doido? Quantas vezes? Igual hoje mesmo no batismo, foi resposta de oração. Alguém orou por essa pessoa. E nós? Quantas vezes o Senhor está nos respondendo? É isso que a gente precisa ter. Se eu venho para a reunião, eu estou ouvindo o Senhor, eu ouço o Senhor, eu consigo ouvir o Senhor. Igual a gente tem tido um grande desafio, que é o início das reuniões. A gente já teve várias experiências, né? Orava de 2 a 2, já fizemos várias tentativas, né? Por último agora, a gente está tentando os hinos, para os irmãos já chegarem e ambientarem na esfera, porque a gente chega e esquece onde nós estamos. E a reunião é espiritual. Vocês podem estar aqui, usando a mente de vocês, não vai acontecer nada. Comigo a mesma coisa. Se eu exercitar só a minha mente, vai ficar na minha lógica de conhecimento, e eu vou ouvir uma resposta do Senhor. Às vezes uma coisa simples na minha vida, que precisa simplesmente Jesus chegar para mim e falar assim: Éder, não é assim. É isso, irmãos. Vocês creem que Jesus fala assim com a gente? Creem? Vocês creem? Luiz, vocês querem? Crê, Luiz? Olha, não pode. Seu pai está de olho, não sei. Não é isso? Irmão, nós temos que ter esse negócio de chamar o Senhor para falar conosco. E tem coisa que a gente tem que dar um basta. As irmãs, às vezes é mais difícil. A gente é mais preparado para briga, né? Os homens já são assim. Tanto é que o Pedro chamou a gente de... como é que fala? Não é que chamou, ele falou que a gente é meio destrambelhado. Ele usou esse termo, né? E as irmãs já são bem mais organizadas, né? E a gente é mais, né? Sai empurrando, né? Carregar a mesa, nós vamos lá. Mas organizar, pôr flor, esses negócios já não é muito a nossa praia, né? Mas aí, quando se trata dessa intimidade e propriedade com o Senhor, nós temos que tomar posse disso. Nós temos um Deus que nos libertou, nos tirou da nossa fraqueza, da nossa pequenez. Só que é todo dia que nós temos que tomar essa porção. Ela não é uma porção única. Olha, fui à reunião uma vez, resolveu. Orei uma vez, resolveu. Li a Bíblia uma vez, resolveu. Não é isso que a Bíblia mostra. Aí vamos lá, o versículo, deixa eu pegar aqui, 16. Os discípulos estavam ali desconsolados, né? Aí o Senhor fala assim, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre. Estão vendo o Emanuel aqui? Olha como que é claro a palavra. Para sempre, Isabel. Então, ou seja, nos momentos bons, é para sempre ou não? Nos momentos ruins, é para sempre ou não? É para sempre. Com quem? Comigo, com você, conosco. Aí o 17, o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará. Só que nessa época aqui, o versículo era estará. Hoje não. Hoje é está. Está conosco. Está dentro de nós. O versículo 18, ele continua, não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós outros, ainda por um pouco tempo, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. Irmãos, olha bem, a palavra fala aqui para nós, que nós temos a condição de ver o Senhor, ver a pessoa do Senhor, sentir a presença do Senhor, sentir o cuidado dEle, a proteção dEle. E Ele de fato, Ele vem aqui nessa hora para nos proteger. Ele quer cuidar de nós, todos nós, porque a Bíblia fala assim, olha, às vezes a gente acha assim,
o irmão tal é forte, o irmão isso é isso. O que a Bíblia fala? Aquele que pensa, está de pé, cuide para que não. Então o que a Bíblia indiretamente está falando para mim? Éder, cuide, para que você não caia. Procure mais esse Espírito da verdade. O que é o Espírito da verdade? É o poder operante de Deus na minha vida, não o que eu vejo. Lembra que os nossos olhos não veem como os olhos do Senhor? O nosso coração não segue como o Senhor? Os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor? Os nossos planos não são os planos do Senhor? Por isso que a gente precisa ter esse viver do dia a dia. Aí, como a gente louvou, buscaremos dia a dia. É todo dia. 1 João, capítulo 5. Celso deu uma mágica aí para nós aí, ó. Dia sim e o outro também. Dia sim e o outro também. Ai, Jesus. 1 João, capítulo 5. A gente precisa saber dessa realidade aqui, né? Testemunho é esse. Versículo 11. Ó Senhor Jesus. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. 12. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Irmãos, graças a Deus, todos nós aqui temos a vida, porque nós temos o Filho de Deus. Se alguém tem dúvida, pode cerca Celso depois da reunião e pega ele. Falei, Celso, me ajuda aqui. Nós temos a vida de Deus, somos filhos de Deus, Senhor Jesus. Bom, Mateus, vamos lá, Evangelho de Mateus, capítulo 6, nós vamos aplicar um pouco aqui a questão do Pai Nosso. Como a gente está falando de Deus conosco, o Senhor Jesus tentou nos ajudar muito no que diz respeito ao Pai Nosso. Primeiro vamos lá em Isaías, capítulo 9, para a gente saber com quem que a gente está mexendo. Isaías, depois a gente volta aqui em Mateus, tá? Capítulo 9, 6, é isso aí, senhor. 9, 6. Achamos? 9, 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Aleluia! Então veja bem, o que está dentro de nós? Um menino. Mas esse menino é o quê? Quem que ele é? Qual que é a essência desse menino? Primeiro, que ele tem o governo sobre os seus ombros, ou seja, ele tem tudo, ele tem todo o apoio e toda a condição de nos apoiar e nos direcionar. E aí esse menino, ele é maravilhoso conselheiro, e ele também é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Esse é o nosso Senhor Jesus. E aí em Mateus capítulo 6, esse menino que se tornou o nosso Salvador, nosso Senhor Jesus, o cumprimento da profecia de Deus, cumpriu todo o falar profético do Antigo Testamento. Nesse capítulo 6, então a gente tem aqui
a questão prática do Pai Nosso, né? Então, a gente vê alguns princípios. Quando o Senhor Jesus, ele fala no versículo 9, ele fala assim, ó: portanto, você orará assim. Aí ele fala aqui, Pai Nosso. Então vamos lá. Meu Deus é o meu Pai. Nós temos que aplicar bem essa oração para nós, de maneira bem descritiva. Então, meu Deus é o meu Pai. O que mais que a gente tem aqui? Aí ele fala aí, né? Está nos céus. Mas vamos lá. Deus hoje está só nos céus? Está onde? Dentro de nós. Entenderam como que é prático? Igual às vezes alguém pergunta: você está sozinho? Não. Anda sozinho, Bebel? E aí, Cláudio? Tem jeito de andar sozinho? Não. Nós podemos desprezar, achar que não estamos sozinhos, mas não. Nós temos esse Deus dentro de nós. Temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, irmãos. Porque Efésios fala lá, ó, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, mas conforme o quê? O poder dele que opera em... Então ele está aí. Ele está aqui dentro. Então ele não está apenas nos céus, mas ele está dentro de nós. O que mais que aqui, ó? Aí ele vem aí, ó: santificado seja o teu nome. Ou seja, o Senhor precisa santificar o nome dele em mim. Ou a minha vida precisa ser santificada por esse nome. Sede santos, porque eu sou santo. Esse é o Emanuel, é o Deus conosco, né? Aí olha bem como que é sério esse versículo 10. Venha o teu reino. Irmãos, isso aqui é muito sério. O reino do Senhor precisa me governar. Nós precisamos ser governados. Se o Senhor não nos governa, quem nos governa? A nossa natureza terrena. Ela é composta de quem? Behemote, Leviatã. Duas figurinhas horríveis, terríveis. Um é arrogante ao máximo, destruidor de tudo, e o outro é sorrateiro, procura agir nas profundezas, ocultamente. Como? Abate tudo. Bom, mas nós temos o Rei do reino dos céus dentro de nós. Aí o versículo, aí vamos, bom, aí a sequência, ó: faça a sua vontade, na terra como no céu. Mas nós sabemos que para fazer a vontade hoje de Deus na terra, ele chamou quem? A mulher lá de Provérbios 31 lá, a mulher virtuosa, que é a igreja. É através da igreja que a vontade de Deus vai se tornar real nessa terra. Aí posso orar por você e todos os cuidados que tem, né? As irmãs conectadas, toda essa gama de itens que a gente tem aí hoje aí, que é a forma do reino dos céus, o governo de Deus se tornar real nessa terra. Aí vem questão prática, né? Pão nosso, as necessidades nossas diárias, Senhor, dá-nos a cada dia, né? Perdoa, agora vem outro princípio, ó: perdoa as nossas dívidas, ou a minha condição de pecado, as minhas fraquezas, as minhas limitações, como eu também perdoo os irmãos. Olha como que é prático, né? Só que ao mesmo tempo é um trocadilho. Você não perdoa o irmão, como é que vai te perdoar? Deus vai ficar ali, e aí? Aí nós só lembramos lá da ira, né? Questão de ira, né? Ficar alimentando a ponto de criar uma raiz. Não me deixe cair em tentação. Assim como o diabo era sedutor lá no início da criação, ele continua, e de maneira mais intensificada. Hoje a mais a Silda estavam conversando lá em casa sobre a Paula, né? Às vezes assim, hoje ela está mansinha, até, acho que é porque você vê, viu, Axa? Deve ser. Deu um sonífero nela lá, né? Ela está mansinha.
Né? É Paulinha, Su. Silda também tá. Ai, credo. Desse jeito, né? Atrapalha a gente. Aí tem hora que Paulinha tá terrorista, nervosa, né? Então, aí... Mas aí eu falei com o Sildo, você imagina nós, né? A gente quando ficava nervoso na nossa época, jogava pedra em passarinho, né, Gênia? Matar passarinho, jogar pedra em cachorro. Os cachorros ficavam... Não é Toninho não, gente. Não é Toninho? Que chutava os cachorros para rua fora assim, eu jogava pedra, aliviava o estresse, né? Hoje a meninada está alimentando esse negócio aí de telefone. Irmãos, a mente dos meninos não para não. Os meninos estão lendo a Bíblia. Aí o telefone, pim! Como é que é aquele negócio? Tem um trem assim, não tem? Como é que vai ouvir Deus uma hora dessa? Dá um apito desse, aí perde. Você perde a esfera. Irmãos, isso é tentação. Está ali, ó, o tempo todo, nos cercando, nos rodeando. E a nossa mente, ela tem que sim, executar as coisas normais da nossa rotina diária. Mas que hora que descansa? Aí tem dia que, aí eu chego lá na escola, deixo ela na escola, né? Papai, mais tarde, até mais tarde, beleza. Aí ela chega, atrasa um pouquinho, fica lá com as meninas, né? No futico, que trem lá, termina a aula e fica, que trem lá. E eu desesperado, né? Falou, Paulinho, vambora, minha filha, vambora. Aí ela chega, papai, desculpa, porque eu atrasei. Falou, Aí eu só fico assim, multiplica, Jesus, multiplica. Continua, né? Mas tem fase, tem momento que fica. Aí na hora que você vai ver o quê? Às vezes está vendo muita coisa na tecnologia lá, porque ela tem um tempo de celular lá em casa, né? E tem um tempo que corta. Aí, e às vezes nós estamos lá na casa da sua avó, né? Domingo, amanhã é dia, né? Aí o tempo dela acaba. Aí ela vem, tem a cara de pedinte, de sofrimento. Você olha assim, você até chora. Fala, meu pai, está acontecendo, gente? Aí na hora que ela olha assim, pai, desbloqueie para mim. Você pode saber, você pode saber. Na hora que vem assim, posso saber. Irmãos, aí a gente vê, né? Eu fico olhando isso, aí eu fico vendo, será, Senhor, que eu estou assim? Porque os meninos é isso, né? A gente vê os filhos e agindo assim, né? Aí a gente precisa nos ver, né? A gente lembra do nosso início da vida da igreja, o nosso serviço ao Senhor. E o gostoso, irmãos, é isso, é servir os irmãos, é estar junto, né? Mas se a gente perder essa intimidade, essa propriedade com o Senhor, nós podemos correr o risco de perder isso e valorizar outras coisas. E o interessante é que a Bíblia fala que à medida que nós caminhamos com o Senhor, nós vamos ser bem-sucedidos em tudo que realizarmos. Mas ao sermos bem-sucedidos, isso precisa glorificar o nome do Senhor e não nos afastar do Senhor. O diabo precisa saber, irmãos, se a situação está triste, está sofrida, ele tem que saber que o Senhor é o seu Deus. Se a coisa está tranquila, muito suave, está tudo bem demais, tudo top demais, o diabo tem que saber que o Senhor continua sendo o seu Deus. Mas aí se folga, você escapa, ou se pesa a mão, você recua, aí o diabo já descobriu a forma. Mas o que nós temos nessa palavra de hoje, que nós temos um Deus que é conosco, Ele está dentro de nós, e Ele está para agir também em nós, e por meio de nós, para transformar a nossa vida, a nossa maneira de viver. Ó Senhor Jesus, que de fato o Senhor continue dando graça para nós, irmãos. O Pedro, ele falou de muitos outros itens, mas o sentimento era trazer essa propriedade, sabe? O desejo que a gente tem, durante toda essa palavra, na hora que eu vejo o título assim, eu já vejo assim, Senhor, o que é o Senhor comigo? Irmão, nós temos irmãos que não vai voltar a reunir mais não, porque não quer. Você já pensou nisso?
Igual hoje a gente estava conversando lá em casa, né, Felipe? O negócio de a pessoa quando entra na droga, a pessoa quando entra com droga, mexe com droga, ele nunca vai imaginar que vai ficar preso. Ele sempre acha que ele está ali e tal, mas chega num ponto que ele não sai mais. A droga pegou. Irmãos, a mesma coisa pode acontecer conosco. A coisa vai tomando uma proporção na nossa vida, Deus vai se tornando assim, talvez tão distante, aí vem outras coisas, e na hora que assusta, a gente vai arrumar uma justificativa, me perdoe, hipócrita, medíocre. Lembra do Senhor Jesus com os escribas e fariseus? Cambada de hipócritas, afastai-vos daqui, porque eles só chegavam no Senhor com armadilha. O negócio deles era arrumar um jeito de sair fora. Eles não queriam ser salvos, eles não queriam ser ajudados, eles não queriam ser curados. Mas que não seja essa a nossa história, que nós possamos buscar dia a dia, com todo o empenho, com todas as nossas forças, buscar essa comunhão íntima com o nosso Deus, para Ele operar na nossa vida e transformar a nossa maneira de viver. Assim como José naquela hora ele queria sair, ele queria fugir, ficou sabendo que Maria estava grávida. Naquela época isso era uma coisa terrível. Mas quem me traiu? Me traiu com quem? Aí ele saiu divulgando? Ela é uma adúltera? Não, ele foi sutil e ia fugir. Aí o anjo veio e falou para ele. Às vezes acontece isso conosco, a gente quer de alguma maneira fugir, mas irmãos, tenha certeza, habita um Espírito dentro de nós. Esse Espírito ele dá vida, é um Espírito completo, 7 vezes intensificado, para mudar a nossa história de vida, para nos conduzir. Está certo que às vezes tem situações que aconteceram na nossa vida, é igual hoje eu estava conversando com um irmão do irmão que batizou, né? Ele é um irmão em Cristo também. Aí ele falando, que na hora que eu falei com ele que eu me batizei com 19 anos, eu falei assim, nossa Deus, eu tenho, acho que é 12 anos que ele falou que batizou, sabe? Aí ele falou assim, irmão, nossa, que privilégio. Eu falei, sim, é um grande privilégio. Eu tenho mais tempo no Evangelho do que no mundo. Isso graças a Deus. Porque para quem fica hoje vivendo esse mundo do jeito que está, para ser resgatado é muito mais difícil. Mas mesmo assim, para Deus não é impossível. A primeira coisa que nós temos que lembrar é isso: nós temos o Deus do impossível. Ele tem o poder de nos resgatar, Ele tem o poder de nos renovar, Ele tem o poder de nos revigorar, Ele tem o poder de nos fortalecer, porque Ele habita dentro de nós. Ele estará conosco, Ele está conosco, Ele está em nós. Ó Senhor Jesus, aleluia, Jesus é o Senhor. Irmãos, liberar aqui o compartilhar.